Livro de Reis, capítulo 7, verso de número 3. Alguém auxilia a irmã que está lá? Tem uma palavra de Deus interessante para nós, e ela é toda interessante por si só. E é uma passagem muito bonita. É uma passagem que traz um rico conhecimento. E ela é para quem quer mudar de vida. É uma passagem para quem quer ser vencedor. É uma passagem para quem é corajoso. Se você for essas coisas, Deus vai trabalhar na tua vida mais e mais. Diz assim a palavra de Deus: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Amém? Esta é a leitura da palavra de Deus. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Para não perder o embalo, a gente podia dizer: por que que as pessoas ficam paradas longe de Cristo para morrer? Por que que o mundo fica parado, sentado, longe de Jesus Cristo, que é a salvação, para morrer? É só para pensar. Porque se eu tivesse que colocar alguma direção nisso tudo, a gente pode fazer um resumezinho assim, ó. Quando tomaremos uma decisão? Quando é que nós vamos tomar uma decisão? Agora é para quem não é cristão, é para quem não aceitou Jesus, e é para quem é batizado cedo, é para quem está a vida inteira no Evangelho. Quando é que vai tomar mais uma decisão? Para a gente esclarecer alguma coisa, a gente tem que entender que a leitura desta passagem é sobre Israel, a cidade de Samaria. Samaria é a capital de Israel na época. Sendo a capital de Israel na época, quem estava reinando era Jorão. Jorão era filho de Acabe. Acabe, a gente sabe que era o rei, aquele casado com aquela mulher que Elias brigou tantas e tantas vezes, no bom sentido, mas ele pelejou em nome do Senhor. Mas agora nós estamos com outro profeta. Nesta passagem, Elias já subiu na carruagem de fogo. A palavra de Deus diz isso. E agora nós estamos com um profeta aqui que se chama Eliseu nessa passagem. E eu tenho que fazer algumas colocações para você se situar na história e saber um pouquinho mais do que Deus tem para a nossa vida. Jorão, ele não assumiu quando Acabe morreu, porque Acabe foi muito ruim aos olhos do Senhor Deus, fez muita coisa errada perante Deus e fez o povo pecar. Logo em seguida que faleceu Acabe, quem assumiu foi Acasias, filho também de Acabe, o qual seguiu o mesmo caminho do pai, e em 2 anos ele se foi também. Assume então agora Jorão, filho de Acabe, que também agora estava fazendo o que era mal perante aos olhos de Deus. O que é fazer o que é mal perante aos olhos de Deus?
é desobedecer a Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Eu já resumi, não tem pecadão, nem pecadinho e nem pecado. Tem desobediência a Deus. Você quer saber o que é pecado? É quando você desobedece a Deus. Desobedeceu a Deus, você está pecando. Seja em qualquer escalão, em qualquer área, de qualquer maneira. Você desobedeceu a Deus, você está pecando. Então, todos esses reis estavam pecando e, por serem autoridades, estavam levando todos os seus súditos a pecar junto. Então o povo de Israel estava em pecado perante a presença do Senhor. Não são todos, mas lá havia alguns, como Eliseu, que clamavam por justiça de Deus. O mundo está todo virado, mas existem inúmeras igrejas como a nossa, que clamam para que Deus venha em nome de Jesus e faça justiça. Ora venha, Senhor Jesus. Volta, Jesus. Nós temos que dizer volta, Jesus, sem remorsos, sem medo. Nós temos que dizer, ora vem, Senhor Jesus, e ter a certeza de que se Ele vem, nós vamos. Mas o que o povo está fazendo está com medo de dizer, Jesus vem. Jesus, dá um tempo. Dá tempo, eu vou ajeitar minha casa, vou colocar minha família, eu quero ajeitar meus negócios, quero ajeitar tudo. Depois, Jesus, não é assim. Não funciona assim. Se a gente tem esse pensamento, a gente está longe de Cristo. E aqui o povo longe de Cristo, o que no Velho Testamento acontecia? Deus deixava eles na vontade deles, não protegia eles, e o que acontecia? Eles eram conquistados por outro povo. Essa é a história. Sobe agora Ben-Hadad, rei da Síria. Ele cercou Samaria. Cerco para conquistar Israel. Conquista a capital, derruba o rei, derruba a coroa, quebra o trono, conquista a nação. É aquela velha brincadeira, vamos pegar a bandeira do inimigo. Pegou a bandeira, ganhou a guerra. É isso aí. O que ele faz? Ele cerca a cidade em todo o redor. Não entra e não sai mais nada. O povo tem que viver lá dentro com o que tem. Esse cerco durou 3 anos. 3 anos durou este cerco. Aí eu fico pensando, Acabe, Acasias, Jorão, viveram numa época de Elias e Eliseu. Homens que pregavam a vontade de Deus. Ou seja, que o povo sempre se arrependesse e voltasse para Deus verdadeiramente. Então isso eles tinham conhecimento. Não praticavam, não obedeciam porque queriam não obedecer mesmo. Durando o cerco 3 anos, uma das coisas que chama a atenção é que antes tinha a guerra com incursões. Você sabe o que é incursão? Vou resumir para vocês. Incursão é quando você faz um cerco, você destaca uma certa quantidade de soldado e você manda incomodar aquele que você está assediando. Você manda numa missão secreta, só que não era secreta, mas você manda numa missão para fazer alguma coisa. Hoje vou mandar soldado, vou atacar a porta do lado esquerdo. Aí você ataca lá, você não está preocupado em derrubar a porta. Você está preocupado em incomodar. Você vai lá e ataca, faz uma incursão, vai lá e bate na porta. Quando eles estão daquele lado, você junta mais uma turma de soldado daqui, você manda no lado oposto mais uma turma de soldado fazer uma incursão pelo outro lado e ataca lá. Mas essa aqui foi diferente. Ele cercou,
E não fez, o rei da Síria não fez nem uma incursão contra Samaria. Ele só cercou. Moleza, né? O povo lá dentro da cidade, mesmo tendo aquele cerco e o cerco não se mexendo contra eles, perdeu o medo. Não teve medo. Não entrava, não saía nada, mas eles ficaram vivendo ali dentro, do jeitinho deles, sem se incomodar, numa boa, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente está no nosso lugar, o capeta, o diabo, está em cima do muro, olhando para nós, e nós, por ele estar quieto ali em cima do muro, a gente não toma providência, a gente fica quietinho, a gente vê que a nossa casa está desmoronando, a gente vê que a nossa vida está de mal a pior, e a gente sabe que é por causa daquele cão que está em cima do muro, e a gente não toma a providência de dar uma pedrada e derrubar ele. A gente não pega o cabo da vassoura, vai lá e cutuca e diz, sai daí. Bom, a cidade de Samaria estava assim. A coisa começou a piorar e eles começaram a ter ciência disso, quando começou a faltar comida. Eu sei que é difícil fazer uns cálculos pelo valor da época, com as comparações de agora, mas alguns estudiosos, eles conseguem fazer algo assim que dê para a gente ter um norte, uma direção. E a gente lendo a palavra, a gente sabe que eles vendiam cabeça de burro a 80 ciclos de prata. Alguém de vocês já comeu uma cabeça de burro, hein? Ah, para, nenhum comeu cabeça de burro aqui. Sério? Que pecado, né? Nós aqui na nossa região, ninguém comeu a cabeça de burro. Aí não é baratinha, que nem estavam vendendo. 80 ciclos de prata. O que é 80 ciclos de prata nos nossos dias de hoje? Aproximadamente, uma cabeça de burro custaria 60 mil reais. Eu estou dando números redondos, assim, para a gente ter uma noção. Uma cabeça de burro custava 60 mil reais. Eles estavam se alimentando dos últimos animais que eles tinham dentro da cidade de Samaria. Junto com isso, eles comiam esterco de pombo, que era mais um valor exorbitante. Segue o rumo disso. Alguns dizem que aquilo lá servia para fazer um fogo, e muitos diziam que o esterco de pombo eles usavam para salgar a carne, a comida. Mas mesmo assim estavam pagando, tinha alguém que pagava esse valor por uma cabeça de burro. Veja bem, o rei estava na dele, até que ele resolve fazer um passeio por cima dos muros. Por cima dos muros é quando passa por cima onde passa o vigia, as cidadelas, ele faz uma ronda por cima para ver como está. Ele está passando por lá, e uma mulher lá de baixo grita para ele, me ajuda. Por que será que ela pede ajuda para o rei agora? Olha a ajuda que ela queria. Me ajuda, Senhor, porque nós cometemos o canibalismo contra o meu filho, nós matamos a criança, em comum acordo, nós nos alimentamos dela, e agora chegou a vez dela matar o dela para que a gente possa praticar o canibalismo. O canibalismo é comer carne humana. É isso. E o rei diz, o que eu tenho eu que ver com vocês? O que eu tenho que ver com essa história? Ou seja, quando eles estão pegando as crianças, você já tem que entender que os mais velhos já foram. Os mortos não foram sepultados. Você tem que entender que se tinha alguém meio doente, meio fraco de saúde, foi também.
Estava sobrando os mais fortes e agora os menores, já chegou a vez dos menores. Sim, porque numa guerra fraco não fica, tá? Numa guerra, quem é fraco é o primeiro a tombar. E numa guerra espiritual, quando você é fraco espiritualmente, quando você não tem unção de Deus, quando você não tem o Espírito Santo, quando você não tem a palavra de Deus para te defender, você morre. Eu não estou dizendo morrer de morrer, eu estou dizendo alguém vai te matar, ou você vai se matar, ou alguma coisa vai acontecer com você, mas você não vai sobreviver. Porque está fraco, e os fracos são os primeiros que vão. Por isso, crianças. As coisas estão andando, que agora a coisa começa a ficar interessante. O rei, com toda essa história, eu estou montando a história para você entender. Agora o rei, com todo esse conhecimento que você tem, numa pincelada por cima para você se localizar, o rei diz, lá no capítulo 6:31, lá para trás, ele diz assim: disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros hoje. Você já vai entender. Você já vai entender. Você vai começar a entender as coisas, amado. Por que ele está falando isso? Porque o homem tem a mania de nunca enxergar os seus erros. O homem nunca olha para o espelho e diz: eu estou errado. A culpa é sempre do outro. Se a igreja está mal, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é dele. Eu, como pastor, eu vou dizer: a culpa é de vocês. Aí vocês estão ali embaixo, vocês vão dizer: a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é da banda, a culpa é do diácono, a culpa é da igreja. O rei agora está fazendo isso com o profeta de Deus. Ele manda um capitão dele, o braço direito dele, o cara que era estar junto com ele, manda lá onde está Eliseu. E Deus já tinha mostrado para Eliseu que ele estava chegando, e ele chegou na hora. E Eliseu diz para ele, com todo esse caos, com todas essas coisas caras, com tudo que está acontecendo, Eliseu simplesmente diz uma coisa: amanhã de manhã, o que hoje se vende por 60 mil reais, 80 ciclos, amanhã custará uma merreca. Ou seja, o que custou hoje 60 mil reais, amanhã com R$1 você compra. Mas você não vai comprar com esse R$1 cabeça de burro e nem esterco de pomba. Amanhã de manhã, com esse dinheiro, você vai comprar o alimento que você quiser. Com esse dinheiro, amanhã você vai fazer aquilo que bem lhe aprouver, porque vai ter fartura. Eu estou resumindo, amados. Estou resumindo. São tipos de pregações que daria para pregar umas 3 horas. Eu estou tentando resumir para 40 minutos. E eu encurto ela para você entender. Porque a mensagem tem que ser dita. Porque em nosso meio tem pessoas que têm que serem renovadas. Tem pessoas em nosso meio que têm que sair do portão e ir para frente. Aí você está dizendo: pastor, tu leu a passagem dos leprosos e tu está pregando o quê? Calma. Nós vamos chegar nos leprosos. Aqui agora nós temos Eliseu, de frente a frente com o capitão. E Eliseu agora profetiza em nome do Senhor, assim diz o Senhor, ele diz: vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ou seja, o mundo estava negro, estava no caos. Não tinha mais esperança para ninguém. E Eliseu diz: amanhã de manhã, tudo isso vai estar ao contrário. Mas o capitão olha para ele e diz:
Nem que Deus abra as janelas do céu, vai cair coisa suficiente para que isso que tu está falando aconteça. Quantas pessoas dentro da casa de oração, a gente diz, seja curado, seja liberto, tenha a família restaurada, tenha a tua família abençoada, seja salvo. E o pensamento do ser humano é olhar para cima e dizer, nem que caia o céu, não acontece isso agora. Só que quando Deus fala, acontece. Mas tem consequência para quem não acredita. Quando te oferecem uma bênção, e você duvida da bênção, você não fica para usufruir da bênção. Não vi nenhum glória agora. Acho que não tem abençoado no meio. É por aí, né, amados? Mas veja bem. Eliseu diz para o capitão, tu verás essas coisas ao amanhecer acontecerem, mas tu não viverás e não comerás e não tirás proveito de nenhuma delas. Amado, a falta de fé impede os homens de receber as bênçãos. Só que agora o profeta falou. Só que agora a história está elucidada. Só que agora o plano de Deus entra em ação. A profecia foi lançada e está andando. Eliseu profetizou e a coisa está andando. Aí você fica pensando numa coisa interessante, né? Vamos lá. A nossa leitura. 4 leprosos nas portas de Samaria. Foi isso, não foi? 4 leprosos sentados às portas de Samaria. Por que eles estão sentados na porta da cidade? Vamos lá. Nós temos que entender o porquê que eles estavam ali também, né? Simples. Eles estavam com lepra, doença contagiosa. Qual era a ordenança quando uma pessoa pegava a lepra? Fora do arraial. Afastado, mandava alimento para lá. Eles não têm como trabalhar, eles não têm como plantar, eles não têm como fazer nada. Eles viviam de ofertas do povo de Samaria, que mandava para eles alimentos. E a gente já sabe que era uma coisa de terceira, de quinta mão, né? Só que com a subida do rei Hadad contra Israel, o lugar que eles ficavam foi ocupado pelo inimigo. Olha a situação dos 4. Eles são rejeitados pelo seu povo, lançados fora das muralhas, num lugar que não tem segurança nenhuma. Não queriam eles dentro das muralhas protegidos. Mas eles agora não podiam mais ficar nem onde é que eles foram lançados fora, porque lá tinha o exército inimigo. Aonde eles podiam se esconder? Na linha de divisa entre a guerra. Eles estavam exatamente no marco zero da guerra. De um lado um povo, do outro lado outro, e bem na linha central, na divisa, estão 4 leprosos sentados à frente dos portões. Olha a situação desses 4 homens. Está ruim a tua vida? Lá dentro, uma cabeça de burro a 60 mil reais, temperada com cocô de pomba, esterco de pomba. Vai saber o que faziam mais com isso aí? Mas comiam. Lá de fora, se lá dentro estava isso aí a esse preço, o que esses 4 estavam comendo para lá de fora nesses 3 anos?
Do que nós vamos reclamar da nossa vida aqui na nossa região? O que nós vamos reclamar? Fala sério. Agora, plano de Deus em ação, profecia lançada e andando, leprosos fora da cidade, inimigo, empuram eles contra os portões. Eu vejo pessoas na mesma situação desses leprosos. Ninguém aqui está dizendo que os leprosos eram pecadores. Ninguém aqui está julgando ninguém. Ninguém aqui está falando de nada. O que eu acho bonito nisso tudo é que esses 4 leprosos, eles tomam uma atitude: mudar de posição. Agora eles querem mudar de posição. Eles querem mudar o seu local. Fica imaginando. 4 miseráveis doentes com os pedaços de carne caindo, que é a lepra. Eles estão sentados moribundos à beira de uma porta. Não entram. Não podem entrar. Se descer, se eles entram, morre. E não vai entrar para quê que não tem comida? Se eles descem, eles chegaram a um consenso que talvez eles levem uma sura, talvez eles desçam uns porrete neles, mas eles têm a chance de ganhar um pedaço de pão. Talvez eles não vão encontrar tudo aquilo que eles esperam, talvez eles até vão morrer. Mas eles chegaram à conclusão de que, se aqui do jeito que está nós vamos morrer, por que a gente não toma uma atitude de coragem, a gente não vai adiante e vai lá no inimigo? Plano de Deus em ação. Você já vai entender mais. Agora nós temos 4 leprosos que se levantam e vão contra o acampamento, contra o cerco inimigo. Quanta gente que não sai do lugar para ter uma vida melhor. Quanta gente que não levanta a bunda da onde está sentado para procurar algo melhor para a sua vida. Sabe que não está dando resultado. Sabe que não tem jeito de ir para frente. Sabe que não está conseguindo dar a volta. Amado, amada, tome uma decisão. Tome uma atitude. Toma uma atitude. Eles chegam na primeira tenda. O cerco era 3 anos. Então você imagina, se eles estão soldados há 3 anos acampados lá, e a gente lê que o rei Haddad levou todo o seu exército para cima, você não pensa que foi uma baraquinha ou um guarda-chuva, um arco, uma flecha e uma espada. Não, amados. Um exército funciona bem diferente disso. Lá foram os guerreiros, mas junto foi toda a infraestrutura para eles poderem viver naquele lugar. O rei determinou, nós vamos cercar Samaria até que ela caia, e nós não vamos atacar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lá ao redor, nós vamos ter comida abundante para que o soldado se sinta forte para a batalha. Nós vamos ter os carros, os cavaleiros, as armas necessárias para o ataque. Nós vamos ter lá uma baraca com conforto. Em 3 anos, lá no meio, deve haver o comércio, já deve ter uma baraquinha aqui, já deve ter uma baraquinha ali. Assim funciona. Então lá já tinha dinheiro girando no cerco. O cerco de Samaria já virou uma cidade, lá tinha vida própria. Chegam os 4 leprosos na primeira tenda. 3 anos comendo sabe-se lá o quê? Pelo que os outros comiam lá dentro, e eles comiam a sobra, e lá dentro já não tinha nem a sobra da porcaria que estavam comendo. O que esses caras estavam comendo? E agora eles tomam uma decisão na vida deles. Eles descem para o acampamento inimigo, adentram a primeira tenda, porque não vem ninguém, eles vão dentro da primeira.
Eles encontram uma mesa farta de comida. É Bíblia? Não é história minha, está escrito. Eles descem para o acampamento e encontram a mesa preparada com comida. Você sabe o que é? O povo do outro lado gastando aquilo para comer porcaria, e os 4 leprosos agora sentados à mesa se servindo que nem reis? Eles vasculham a tenda, eles encontram ouro e prata. Eles pegam os animais que ali estão, os cavalos, eles carregam e escondem, eles levam eles conheciam o terreno, eles viviam fora de Samaria, eles eram escolhidos, eles conheciam cavernas, eles conheciam toda a região por fora, porque eles habitavam ali. Eles pegam as riquezas e levam e escondem, voltam, vasculham outra tenda e fazem a mesma coisa, ou seja, eles agora são leprosos, mas são ricos. Eles têm bens agora. Agora eles conseguem se sustentar. Eles se alimentam. Eles começam agora a vagar o cerco. Eles andam pelo cerco ao redor de Samaria e vê que lá não tem mais ninguém. Foi deixado tudo às pressas naquele lugar. Naquele lugar não tem mais nada. A palavra de Deus, 2 versículos para diante, diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. O plano de Deus andou. O plano de Deus está passando. Os planos de Deus para a minha e a tua vida estão acontecendo. As coisas funcionam. Os leprosos entenderam isso. A tal ponto de eles terem caráter, terem coração convertido, dá para dizer assim. E chegou no momento que eles disseram: o que nós estamos fazendo não é justo. Nós aqui, nos fartando agora com o bom e do melhor, e o povo lá sofrendo. Porque o povo lá dentro dos portões ainda está no cerco. O plano de Deus está andando e o povo de Samaria está no cerco. Deus quebrou todo o exército inimigo e o povo de Samaria continua no cerco. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Eles vão falar com o sentinela. Vou contar mais um pouquinho de história para você, posso? Posso dar mais uma incrementada? Por que que agora eles tomaram essa decisão de contar lá em cima? Na época, se levantavam cidadelas e se colocava lá em cima um vigia. Tem diversas passagens bíblicas para isso. Em vão, vigia, papá, né? É assim, o Senhor não está. Então eles colocavam um vigia lá em cima. Se o povoado fosse atacado e o vigia não tivesse dado o alarme, ele era morto. Mas se o vigia desse o alarme e o povo não tomasse providência, ele estava livre da acusação. Eles agora estão vendo que o povo está sitiado e não tem mais perigo, eles fazem o caminho inverso. Eles vão até lá e dizem: não tem mais, avisa o rei, não tem mais cerco à vossa cidade. Vocês podem sair.
Vocês podem sair e ir para o acampamento, lá tem comida, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem ouro, lá tem prata, lá tem cavalo, lá tem de tudo. Vocês podem abrir os portões e ir lá. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Mesma coisa. Aceitem Jesus Cristo, obedeçam a Deus, Ele tem tudo para nos dar. Recebam a palavra de Deus, aceitem Jesus Cristo, Ele tem todo o necessário para a nossa vida. Mas muitos são que nem Jorão. Não vou sair. Jorão não quis sair, não. Eu vou sair, eu vou mandar lá para fora. É uma armadilha dos Círios. Ben-Hadad agora quer que eu saia para fora para me matar. Ele me enfraqueceu, agora ele quer uma armadilha, ele quer me matar. Não vou, não. Você se lembra do capitão que falou com Eliseu? Bom, ele está de serviço nos portões. O povo não quis saber o que o rei pensou, o que o rei não pensou. O povo, quando ficou sabendo, ele arrombou os portões de dentro para fora e foi correndo para o arraial. O capitão viu. E ele literalmente foi soterrado pelas pessoas, ele morreu atropelado. Ele não conseguiu usufruir nada das bênçãos do dia anterior que Eliseu profetizou para ele. Porque quando um profeta de Deus fala, profeta de Deus, tem muito profeta e apóstolo nos dias de hoje que me dá até medo. Se a gente escuta eles, a gente acaba perdendo até o pouco da fé que a gente tem. Eles conseguem bagunçar com a nossa vida. Profeta de Deus, quando fala em nome de Deus, acontece. Ele morre para que se cumpra a palavra de Deus através do profeta. O que o profeta profetizou num dia, que era impossível, segundo o capitão, nem que abrisse os céus para derramar a bênção, Deus providenciou. Agora o povo desce, o povo se abastece, e as coisas acontecem, e segue a vida de Israel, segue a vida de Samaria, normal. Plano de Deus em ação, profecia lançada e andando. Será que tem plano de Deus em ação hoje? Será que tem profecia de Deus lançada para os dias de hoje? É interessante. Eu acho interessante a passagem, quando o rei de Israel culpou Eliseu. Ele manda o capitão lá, ele diz que a cabeça de Eliseu não ia ficar sobre os seus ombros. O ser humano é complicado. O primeiro que Deus criou já complicou tudo. Deus adentra o jardim. Onde é que tu está? Adão? Estou aqui, Senhor. Por que tu está escondido, Senhor? Ei, Adão, por que tu está escondido? Senhor, ela me deu um negócio aí. A culpa é de Eva. Eva, o que você fez, Eva? Foi a serpente, Deus. Opa, a culpa é da serpente. Adão, mas Deus, foi tu que me deu essa mulher. De quem é a culpa? De Deus agora? O rei também pensava assim, a culpa era de Deus, a culpa era de Eliseu. Assim como Acabe dizia que a culpa era de Elias, que Elias chegou lá e disse assim, não vai chover e acabou. Será que a culpa é sempre os outros ou será que nós somos os culpados?
Quando a bênção não chega na tua vida, é a igreja culpada? Até pode ser, porque tem umas por aí que enganam feio, viu? Mas será que quando a bênção não chega até na tua vida, será que é porque isso aqui não é verdadeiro? Ou vem dizer que muitas vezes não se olha para ela e se diz assim, mas você lembra daquela novela? Será? Será? Será que é verdadeira? Me diga. Será que Deus é culpado da nossa vida às vezes ter dias ruins? Será que Deus é culpado da gente não ter os nossos familiares na igreja? É Deus o culpado? Eu não consigo orar, a culpa é de Deus. Eu não consigo cantar, a culpa é de Deus. Eu não consigo tocar, a culpa é de Deus. Eu não tenho tempo na minha vida, a culpa é de Deus. Qual é o nosso pensamento? Eu posso dizer para você com toda certeza que dentro tem cura hoje, em nome de Jesus. Por que tu diz isso, pastor? Porque a palavra de Deus diz que quando Ele chama alguém, se houver imposição de mãos, a pessoa será curada se for orado por ela. A questão é, nós vamos aonde está a bênção ou nós vamos ficar sentados no portão? Nós vamos querer viver ou vamos querer morrer? Nós vamos largar tudo e vamos desistir de tudo ou vamos seguir para frente que nem Deus quer? Você quer se alimentar ou você quer morrer de fome? Você viu a bagunça com o primeiro homem? Às vezes a gente vê as pessoas, vem, pastor, ora para o meu filho, ora para o meu marido, ora para a minha esposa, ora para o meu pai, ora por isso, ora por aquilo. Tá, orado não acontece. Culpa de quê? Porque não tem poder na oração? Toda oração feita em nome de Jesus Cristo tem poder, sim. O problema é o que você fez com a oração. O capitão teve os mesmos privilégios dos 4 leprosos. O que ele fez com a oração de Eliseu? Duvidou, zombou, deu péssimo testemunho na presença do rei. Porque ele podia ter chegado até o rei, mesmo tendo zombado, ele podia ter chegado até o rei e te dito, rei, ó, eu sei que tu não gosta de Eliseu, eu sei que tu quer cortar a cabeça de Eliseu, Deus, mas ele disse algo que Deus vai fazer acontecer e que nós podemos esperar que amanhã. Não compra a cabeça de burro hoje, rei. Não dá 60 mil pela cabeça de burro hoje, rei. Amanhã você vai comprar comida melhor, quase de graça. Ele podia ter feito isso. Quando a gente ora na igreja para que o teu familiar em casa seja curado, quando você chega em casa, o que você diz para o teu familiar? Que na igreja oraram e ele vai levantar da cadeira de rodas, que na igreja oraram e ele vai ser curado do câncer, ou você chega e diz, você ainda está igual e amanhã vai estar pior? Quando se diz, e se ora, e se profetiza, para que a tua família seja convertida, o que você faz quando você chega em casa com a oração? O que você faz com a oração quando você chega em casa? Eu não estou te criticando, eu não estou te julgando, eu estou te ensinando. Você se julga você mesmo diante de um espelho pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um espelho e ela nos julga. Depois faz que nem o rei. Pastor não tem poder na oração. Pastor isso, pastor aquilo, a igreja não presta. Não é aqui, é geral, tá? O homem, se o primeiro,
Se o primeiro homem fez aquilo com Deus, foi ela. Ela disse, foi a serpente. Deus olha para ele, mas Deus, foi tu que me deu ela. Anos e anos depois, o que nós estamos falando para Deus? Como eu não falo com Deus, pastor? Mas como não? Mas Deus não me vê. Mas como não? Se Deus vê tudo, tudo sabe, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem ciência de tudo. Por isso, eu volto a falar. Eu estou pregando hoje para você ganhar a tua família. Eu estou pregando hoje para você ganhar a tua esposa. Eu estou pregando hoje para você ganhar teu marido. Tome uma decisão. Começa a falar bem da igreja. Começa a falar bem de Deus. Começa a falar bem de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Para de murmurar. Para de aceitar palavras que fazem o contrário. Quando você aceita uma palavra ao contrário, você anula o poder daquela oração para a tua vida. A oração tem poder até que você acaba com o poder dela. Jesus disse, eu tenho o poder, você tem a fé? Vamos misturar que vai acontecer. Jesus Cristo é o nome que tem poder. E Ele quer pessoas que tenham fé. Vai acontecer. Eu não estou preocupado com o tamanho da tua doença. Você vai dizer que está preocupado com o tamanho da doença? Não. Eu estou aqui te dizendo, receba e seja curado. Alguém quer viver mais aqui dentro? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito de enfermidade sai da tua vida, que Deus te dê força, que Deus te sustente, em nome de Jesus Cristo, e que a noite negra vire um dia ensolarado, para que o nome do Senhor seja glorificado grandemente, e o nome de Cristo seja exaltado acima de todos os nomes, e na tua testa esteja escrito, sou filha e filho de Deus, selado pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de mim. Espírito Santo, você tem uma decisão para tomar. Você tem uma decisão para tomar hoje, agora, nesse instante. Os leprosos não deixaram virar o dia. Ninguém disse para eles, olha, eles não tiveram o privilégio que você está tendo, que eu estou tendo. Deus não mandou um mensageiro na porta falar com os leprosos. Eles simplesmente tomaram uma decisão que mudou a vida deles. Nós temos o privilégio de alguém vir nos falar que tem um Jesus, que tem um Senhor, e que se nós tomarmos decisões segundo a vontade dEle, nós seremos prósperos em todas as áreas. E olha que eu não prego teoria de prosperidade nenhuma, eu sou contra a teoria da prosperidade. Eu sou a favor do evangelho pleno na nossa vida, porque junto com o evangelho vem a prosperidade em todas as áreas, saúde, material, familiar, vem tudo acompanhado. Eu quero o evangelho por completo, você quer? Tome uma decisão, saia das portas, te levanta e anda em direção a Deus. Amanhã a tua vida vai estar diferente. Amanhã coisas vão acontecer na tua vida que nem você esperava. Não estou falando coisa má, não, estou falando coisa boa. Não sou feiticeiro. Crente batizado nas águas que fala a maldição contra a vida dos seus irmãos é feiticeiro. E toda obra de feitiçaria está quebrada em nome de Jesus Cristo, lançada contra mim, a tua vida e esta casa de oração, os meus negócios, os teus negócios, a tua casa, a tua família. Então não chegue em casa amaldiçoando a tua casa, porque esta oração libertou a tua casa nesse instante. Quando é que vamos levantar a bunda das portas do templo e vamos sair em direção à vitória?
Mas pastor, eu não vi a vitória, mas os leprosos também não viram. Viram pior, eles sabiam que tinham inimigo. Você pelo menos não vê o inimigo. Porque eu acho que você quer salvar é o teu amigo. Mesmo tendo que salvar o inimigo, né? Quando é que você vai tomar uma posição e vai ganhar teu marido? Quando é que você vai tomar uma posição e vai ganhar o teu marido? Se alguém fez isso esta semana, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você já ganha aquela alma. Que a armadilha que está lá lançada foi destruída, porque o plano de Deus está em ação desde o princípio dos tempos. E hoje ele se movimenta em nome de Jesus. Tudo que é plano de Deus hoje está em andamento em nome de Jesus. Eu entrego a pregação por aqui.